Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Estou passando aqui para fazer um lembrete para você. Você sabe que aqui na Associação Sul Paranaense nós temos o programa Meditações Ponto de Partida de segunda a sexta-feira às 6h50 da manhã e aos domingos nós temos o programa às 8 horas, que é um debate também, leva o nome Ponto de Partida. Então, divulgue esse programa e também divulgue essa revista, que nada mais é do que o estudo bíblico, que muitas vezes é abordado aqui no programa e que com certeza vai fazer com que seus interessados, seus amigos conheçam mais da Bíblia. Então, não esqueça, Meditações Ponto de Partida, todos os dias, de segunda a sexta, e também aos domingos, às 8 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. Eu espero que você já esteja aí muito bem acomodado, acomodada, quem sabe no sofá, na cama, não sei, mas com a Bíblia aberta e igualmente o coração para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Então já anuncia aí nos grupos de WhatsApp, chame sua família para que a gente possa estudar juntos esse tema tão interessante. E hoje nós chegamos ao quinto mandamento da lei de Deus, que tem que ver com respeito à autoridade, especialmente dentro de casa. Dentro de casa. Isso tem a ver com os nossos relacionamentos entre pais e filhos e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, entre lá no nosso Instagram, Adventistas ASP. E se você desejar acompanhar esse programa ou outros posteriormente, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Adventistas ASP, tem ali uma série de programas à sua disposição, tá bom? Antes da gente começar o programa, parece que está tudo pronto já, eu gostaria de convidar você para orar juntamente comigo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um momento, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para lermos e aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor conduza os nossos pensamentos e que, a partir do estudo da Tua revelação, haja harmonia dentro das nossas casas, porque essa é a Tua vontade. Te pedimos este presente em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ponto de Partida, começando agora aqui na telinha da Band. E por aqui você já sabe, né? Sempre uma conversa inspiradora sobre a Palavra de Deus para fortalecer a sua fé e a sua esperança. E hoje o tema, mais uma vez, está maravilhoso. Mas antes de falar do assunto, eu quero apresentar para você um presente que foi preparado com muito carinho pela nossa equipe aqui do Ponto de Partida. A revista, o Guia de Estudos do Ponto de Partida. Aqui você vai se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, entendendo um pouco mais sobre esses temas e esses assuntos que nós temos abordado aqui aos domingos pela manhã. E para você receber esse presente é muito simples, basta você pegar o seu celular agora, rapidinho, hein? Pegar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code
que está aparecendo aí na tela da sua TV. Através dele, você vai cair num link para conversar com a nossa equipe e um dos nossos atendentes vai estar conversando com você para pegar os seus dados, o seu endereço para enviar esse material gratuitamente até a sua casa. Mas se você não quiser deixar nenhum dado, também é possível retirar esse material em algum dos nossos pontos de distribuição, a escolha aí do que fica mais pertinho da sua casa. Legal, né? Assim você não fica sem esse presente maravilhoso que foi preparado com tanto carinho pela nossa equipe especialmente para você. E eu começo já apresentando os nossos convidados que mais uma vez estão aqui conosco. Pastor Dário Gonçalves, mais uma vez retornando aqui ao ponto de partida para a gente dar sequência, né, nos 10 mandamentos, e hoje estamos aí estudando o 5º mandamento, não é, Pastor Dário? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jordana. É um prazer estar novamente aqui com você. É um prazer estar com você que está em casa, participando aqui então deste programa. A gente poder refletir um pouco sobre as mensagens que Deus deixou escrito para nós. E ao conversarmos hoje sobre o 5º mandamento, nós vamos ver quanta bênção Deus tem para nós neste mandamento. Um bom dia para você. Exatamente. Olha, temos também aí o pastor Roberto Roéfero, mais uma vez nos acompanhando, está preparado já aí, né, pastor, para discorrer sobre esse mandamento tão especial, e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Pastor, seja bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui conosco no programa. Obrigado, Jordana, um privilégio poder estar aqui mais uma vez, e quero dar um bom dia para você, para o pastor Dário e para você que está nos assistindo. Toma o seu café da manhã bem gostoso assistindo a gente, você que está na sua cama deitado, você que está se preparando para um dia gostoso de domingo, Deus te abençoe. Muito bem, olha, a gente falou que hoje nós vamos falar sobre o 5º mandamento, que tem a ver com respeito às autoridades. Ele fala sobre honrar pai e mãe. E hoje a gente vai entender um pouco mais que esse conceito, que parece tão simples, ele transforma famílias e até sociedades inteiras. Vamos conversar aqui sobre amor, sobre respeito e sobre limites também, né, pastor Dário? E vamos entender como esse mandamento vai muito além da infância. Está preparado? Está com a sua Bíblia já a postos aí? Já está com a Bíblia em mãos para acompanhar os textos que serão lidos aqui? E a gente começa então com o pastor Dário. Pastor Dário, o que trata exatamente esse mandamento e por que Deus se preocupou em registrar esse mandamento, né, essa instrução? Qual que é o princípio contido nesse mandamento? Ok, Jordana. O texto de Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, um mandamento com promessa. Perfeito. Neste mandamento, Deus está destacando a importância da autoridade familiar. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje que a crise de autoridade é muito grande. As pessoas parece que se orgulham em questionar as autoridades, em desrespeitar as autoridades, e é muito difícil conseguir exercer a verdadeira autoridade hoje, dentro dos devidos limites. Mas Deus disse que é preciso honrar o pai e a mãe. E como você lembrou, aqui tem uma promessa, para que se prolongue os dias na terra. Para ter uma vida longa, é necessário honrar o pai e a mãe. Isso inclui obediência, não só ou necessariamente, mas isso inclui obediência, isso inclui respeito, não é? Honra, como diz o texto. E todo ser humano precisa saber entender os seus limites, todo ser humano precisa saber reconhecer e respeitar a autoridade. E os filhos precisam, desde pequenos, olharem para os pais, dando-lhes a honra que merecem, a honra devida, e precisam ao longo da vida, ao crescer, continuar honrando o pai e a mãe, e precisam ter esse referencial. Esse referencial de um pai e uma mãe que mereça respeito, que é honrado devidamente, isso contribuirá para a formação do caráter. Isso ajudará, inclusive, a saber respeitar outras autoridades, e todos nós temos que prestar obediência a alguém em algum momento da vida. Todos nós, por mais que nos tornemos adultos, por mais que você que está em casa seja uma pessoa importante, por mais que você seja uma autoridade, mas você também tem uma autoridade a que precisa ser respeitada. E se isso não for aprendido em casa, então a pessoa vai ter dificuldades na vida. Porque se ela não aprendeu os limites, não aprendeu o respeito, não aprendeu a honra, as principais pessoas da sua vida em casa, os seus pais,
Como que ela vai respeitar o professor, o chefe de trabalho? Como que ela vai respeitar as outras pessoas? Então Deus disse isso e na bênção está para ter vida longa e o desenvolvimento do respeito, da honra para com o pai e a mãe, prepara a pessoa para viver melhor na vida e viver mais, como é o plano de Deus para todos os seus filhos. Eu acho, pastor Dário, que o senhor já respondeu aí, de certa forma, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer aí, né, para o pastor Roéfero, que é como esse princípio, né, de obediência e de respeito às autoridades, ele traz estabilidade não só para a família, mas também para a sociedade. Eu acho que a gente pode aprofundar essa questão um pouquinho mais, pastor Roberto, pegando esse gancho aí que o pastor Dário já deixou do respeito às autoridades. Quero ler um texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Efésios 6, 1 a 3, que diz assim, olha: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que está dizendo aqui, Jordana, é que é o dever dos filhos honrar os pais. Famílias ordenadas, elas produzem uma sociedade ordenada, né? Então, o filho que aprende a obedecer aos pais e honrar os pais em casa, como o pastor Dário disse, vai também honrar e obedecer às autoridades fora de casa. Isso faz uma sociedade estável, isso torna uma sociedade estabilizada. Uma coisa importante, para você que está me ouvindo aqui agora, é que os nossos filhos aprendem a obedecer até os 3 anos. Ou seja, geralmente em casa, né? É em casa, né? Os filhos precisam aprender a obedecer os pais. A vontade dos filhos não pode prevalecer até essa idade. Os filhos têm que entender que prevalece a vontade do pai e não a vontade do filho. Uma vez a minha esposa contou de uma mãe que chegou no colégio e aí ela estava dizendo que, não foi aqui, foi em uma outra cidade que a gente morou, a mãe dizia assim, que não sabia o que fazer com o filho, que o filho não a obedecia, que o filho desrespeitava, etc. E eu fiquei pensando, imaginando aí um garoto de 12, ou talvez um adolescente de 15, 16 anos, não. Ela estava falando de uma criança de 3 anos de idade. Então não pode uma mãe não saber o que fazer com um filho de 3 anos de idade. Até porque a criança não sabe, né, pastor? Ela não tem noção de limites, do que é bom, do que é mal para ela, E né? nessa idade não precisa usar violência. Exato. Porque se você falar com firmeza, você já consegue impor a sua autoridade. Então, ao impor a autoridade do pai e da mãe sobre o filho vai aprender a obedecer até os 3 anos. E dos 4 aos 7 anos, então, você forma o caráter. Mas, pastor, posso fazer uma observação aqui? E talvez você aí de casa vá concordar comigo. Educar não é uma tarefa fácil. Ela demora e ela dá muito trabalho. E muitas vezes o fato de o pai ou a mãe estar exaustos, porque nós temos realmente uma jornada muito pesada, e de não querer ouvir choro, de não querer ouvir birra, faz com que muitos pais acabem cedendo, quando não deveriam ceder. E esse não que a criança tanto precisa aprender, porque muitos estudiosos, muitos psicólogos infantis, eles dizem, né, com base em pesquisas, que a criança ela precisa do não, ela precisa ser frustrada. Ela precisa do limite. Do limite, ela exatamente. Precisa aprender o limite. Exato. E aí o que acontece? Muitos pais acabam não educando justamente para não ter esse trabalho, para não ter que lidar com o choro, com a birra, né? Então tem muito a ver com isso, né? Não terceirize a educação do seu filho. Não é a escola quem educa. A escola vai dar informação para o seu filho. Ela pode continuar o processo de educação, mas quem educa é o pai e a mãe em casa. Não terceirize a educação do seu filho para o celular. Para a criança parar de chorar, entrega um celular. Crianças até 3, 4 anos não deveriam, de maneira nenhuma, mexer em celular. Nenhuma. Isso destrói a mente da criança. Vários psicólogos e psiquiatras têm dito isso. Existem muitos estudos, né, pastor, sobre isso. Não terceirize a educação do seu filho para a creche. Se seu filho precisa ir para a creche, lembra que a educação quem dá é você. Não é a professora da creche que tem lá, não sei quantos alunos, 10, 12 crianças que ela precisa lidar. Quem educa a criança é você. Tenha tempo de qualidade, mas tenha bastante tempo com seu filho, o máximo que puder.
Isso é fundamental. Agora, pastor, apesar de ser algo muito trabalhoso, principalmente nesses anos iniciais, que a criança ela faz muita birra, faz muita manha, porque não quer fazer aquilo que está sendo solicitado, é muito recompensador também, né? A gente percebe ali que dá trabalho no começo, mas depois que a gente ensinou direitinho, lá na frente vai colher os frutos. Porque se a criança obedece o pai e a mãe, ela vai obedecer o professor com mais facilidade, né, pastor? Ela vai obedecer as demais autoridades também com a mesma facilidade, né? Existe um limite para essa obediência, pastor Dário? Porque assim, a gente está falando aqui da obediência dos filhos, né? E geralmente principalmente na questão em que os pais pedem coisas boas, quando pedem aquilo que é correto. Mas de repente você é filho, você está em casa nos acompanhando e talvez já tenha se deparado com esse dilema, né, pastor Dário? Nem sempre os pais nos pedem coisas boas. Infelizmente. E quando esses pais não pedem algo bom, a gente também tem que obedecer? É interessante que o mandamento não diz obedecei, o mandamento diz honrai. O texto que o pastor Roéfrio leu ali de Efésios 6, verso 1, ele fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, Então existe um limite. Uma observação. O Senhor está acima. Aí você vai para Atos capítulo 5, verso 29, lembrando ali a experiência dos apóstolos, embora o contexto ali não fosse necessariamente familiar, mas eles falam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quero ler agora um texto aqui de Mateus capítulo 10, verso 37, onde Jesus disse assim, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a honra, ela precisa existir a vida toda. Não importa que idade eu tenha, entendeu? Enquanto minha mãe estiver viva, eu preciso honrá-la. E mesmo meu pai, que já morreu, eu preciso honrar a memória dele. Agora, infelizmente, no mundo de pecados que a gente vive hoje, existem pais que estão pedindo dos filhos coisas que estão indo contra a palavra de Deus. Existem alguns que o fazem por ignorância, não é? Por não entenderem, mas lamentavelmente a gente tem notícias de pais muito maus. Graças a Deus não são todos, eu acredito que seja a minoria, mas a gente tem notícias muito tristes. Então nós precisamos lembrar-nos que Deus vem em primeiro lugar. Aquele que nos criou, aquele que morreu por nós na cruz, ele precisa vir em primeiro lugar. Então, para honrar a Deus, talvez em algum momento algum filho vai ter que dizer não para o pai. É claro que eu não estou falando do bebê aí de 2, 3 anos, como o pastor Rafael mencionou, não é? Vai ter momento que alguns pais talvez podem querer escolher algo para os filhos que vá contra a vontade expressa de Deus em sua palavra. E se isso acontecer, o assim diz o Senhor precisa vir em primeiro lugar. Então, por muito respeito que a gente tenha para com os pais, e nenhum de nós deve ser ofensivo, nenhum filho deve ser grosseiro com o pai, entendeu? Mas é preciso lembrar que Deus vem em primeiro lugar. E se assim o fizerem, o mandamento, ele continua trazendo a sua bênção. Veja que Paulo, em Efésios, ele repete o mandamento, dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele chama a atenção dos filhos para continuarem honrando, respeitando então os pais, mas só no Senhor. O Senhor vem em primeiro lugar e nós não podemos deixar que pai, mãe ou que nenhum outro ser venha se sobrepor à vontade de Deus em nossa vida. E claro, né, pastor Dário, que a vontade de Deus é sempre de preservar e cuidar da vida, de honrar essa vida também, porque nenhum pai ou mãe tem esse direito de pedir algo que venha machucar, que venha ferir física e emocionalmente o filho, né? Então, estando dentro desse princípio, né, precisa estar de acordo, né, com esses pontos. Perfeito. A Bíblia menciona várias vezes que os caminhos do Senhor, eles são os melhores para nós. Deus não iria exigir de nós, Deus não iria deixar nada escrito aqui na Bíblia que não fosse para o nosso bem. Agora, como disse, existem pais que às vezes não têm a compreensão da palavra de Deus, às vezes por ignorância, não nos compete julgar, então às vezes estão pedindo algo que vá contra, de maneira que quando um filho, para obedecer a Deus, ele precisa desobedecer o pai ou a mãe, ele não está fazendo algo para prejudicá-lo, nem para prejudicar o pai ou desonrar o pai ou a mãe, não é? Porque tudo aquilo que Deus colocou para nós em sua palavra
é o melhor não só para nós, mas também para os que estão à nossa volta. Agora, pastora, a gente fala muito em termos de infância, né? Quando a gente fala de honrar pai e mãe. E como o senhor pontuou anteriormente aqui, geralmente quando nós falamos de honrar pai e mãe, a gente tem muito em questão aquela questão da obediência do texto que o senhor leu aqui anteriormente, né, pastor Roberto? Mas a gente também, né, tem que honrar os pais na velhice, né? E a gente sabe que de repente, na velhice, não é mais essa questão da obediência. Na verdade, é o pai idoso que às vezes precisa obedecer o filho, né? Porque o filho acaba sendo um cuidador. Cuidar dos pais também é uma forma de honra. Ligar para um pai que está distante, aí é um ponto que é assim, bem importante. Às vezes os filhos vão morar em outra cidade, por essas coisas da vida, vão morar em outro estado. E pela correria da vida, às vezes acabam nem tendo contato com esse pai, com essa mãe, né? Que passou tantos momentos difíceis às vezes para criar e cuidar desse filho. Uma ligação para ver como esse pai ou mãe estão. O cuidado, às vezes, no dia a dia ou mesmo à distância. Isso também é uma forma de honra, né, pastor Roberto? Certamente, né? O cuidado com a honra com os pais, ela deve se estender durante toda a vida, né? Eu falei aqui para não terceirizar a educação dos filhos, né? Mas talvez também a gente não deva terceirizar o cuidado dos nossos pais, né? A Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que um ímpio, pior do que um mundano. Do que uma pessoa que não tem fé, né, pastor? Uma pessoa que não tem fé. Então, o primeiro grupo de pessoas, não adianta a gente falar assim, eu amo, eu ajudo, se você não ama e não ajuda primeiro a sua família, né? Então, e a primeira pessoa da família que a gente tem que cuidar é o pai e a mãe. Eu gostaria de ter a minha mãe para poder cuidar, o meu pai para poder cuidar, não os tenho mais. Então, se você tem o seu pai e a sua mãe, cuide do seu pai e da sua mãe, né? Ligue para ele, que como é bom poder ouvir a voz da mãe ou a voz do pai no telefone, poder saber que ele está lá para te ajudar, para cuidar de você, para te aconselhar, né? Para te ouvir, para você correr, para você chorar no ombro dele quando precisa. O pai e a mãe vão estar sempre lá para isso aí. E o nosso dever como filhos é honrar. Né? Liga para ele, enquanto você tem pai, enquanto você tem mãe, liga, entre em contato, conversa, faça o máximo que você puder. E importante, me permita, essa honra para o pai, para a mãe, como você colocou bem, Jordana, infelizmente, alguns papéis se invertem com o peso dos anos. Alguns pais estão idosos, não conseguem cuidar de si próprios. O filho tem que cuidar dele, ou a filha tem que cuidar, não é? Tem que cuidar das finanças e tudo isso. Mas tudo isso tem que ser com honra. A gente não pode, porque o pai ou a mãe ficou idoso, a gente não pode tratá-lo de uma maneira grosseira, de uma maneira desrespeitosa. Não é? Mesmo que tenha que tomar decisões por ele ou por ela, entendeu? Mas isso precisa ser de uma maneira respeitosa. Quando um filho, agora porque olha e fala assim, não, agora a situação se inverteu, agora quem manda sou eu, agora é do meu jeito, e trata de uma maneira grosseira, ríspida, não está honrando. Como serão os últimos dias desta pessoa, né? Então, o pastor Roéfero lembrou, alguns estão hoje lamentando que o pai ou a mãe já se foram. E eles fazem falta. Eu gostaria que meu pai estivesse aqui para eu dividir algumas coisas com ele ainda. Já não o tenho mais. Não é? Agora, enquanto nós os temos, nós precisamos honrá-los e mesmo que eles se tornem dependentes nossos, não é? Esse cuidado precisa ser com respeito e com honra. Pastor, eu achei interessante o senhor colocar esse ponto que muitas vezes, né, e na verdade essa é a lei da vida, né, a coisa acaba se invertendo, né. Na infância nós dependemos ali do cuidado deles, da proteção deles e hoje talvez eu tenha que cuidar do meu pai, da minha mãe, talvez você tenha um pai ou mãe idoso, né, do qual você precise cuidar. Isso me faz lembrar de uma situação que outro dia alguém me relatou. Contava a história aí de um filho bastante impaciente porque a mãe não sabia usar o celular. E ele já tinha repetido várias vezes, né, como a mãe poderia fazer um Pix ali no celular e tudo mais, como que ela poderia abrir o aplicativo do banco. E esse filho ele já estava perdendo a paciência e a mãe percebeu. E muito esperta, né, essa idosa, ela diz o seguinte, engraçado, você não tem paciência para me ensinar a usar o celular. Mas quando você sequer sabia usar uma colher, eu te ensinei com paciência, né? Eu não sei usar o celular, mas você
não sabia usar nem a colher, né? Então a gente percebe que realmente muitas vezes, né, se você é uma pessoa, né, que teve uma infância feliz, que tem boas memórias, provavelmente você vai se lembrar, né, de quantas vezes, né, o pai ou a mãe com paciência, né, ajudou, ensinou, e mesmo com a vida corrida, mesmo com a vida pesada, porque também tinham as suas atividades, né, ensinaram a gente com amor e com paciência. Sorte de quem viveu, né, essa infância cercada de amor assim. Mas, pastor Roberto, quando a gente fala, quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, esse mandamento, porque está se referindo, é um mandamento que fala sobre autoridade. Então, isso se aplica também, eu posso entender que isso se aplica também a outras figuras de autoridade? Vamos supor assim, a obediência, por exemplo, às leis civis, aos professores, por exemplo, isso também está contemplado dentro desse mandamento? Sim, o aprendizado do respeito à autoridade, ele vai se estender por toda a vida, né? Então, o garoto, a garota que aprende a obedecer e respeitar os pais, eles vão respeitar toda a autoridade, como diz lá em Romanos, no capítulo 13, e os versículos 1 e 2, que fala sobre essa importante questão do respeito à autoridade. Romanos 13, 1 e 2 diz assim, olha: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, Deus coloca a autoridade. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. A autoridade do pai é o primeiro conceito da criança sobre Deus, é o pai e a autoridade do pai. Então, a criança imagina que Deus é e que Deus age como é o pai e como age o pai. Então, olha que responsabilidade que nós temos como pai, não é? De poder ter ser esse modelo de Deus para os filhos. Então, esse modelo de autoridade do pai, ele vai se estender depois para todo tipo de autoridade que a criança puder ter ali. O mandamento, esse mandamento, embora aparentemente ele proteja o pai, na realidade ele protege o filho. Porque um filho que aprende a obedecer o pai, depois ele vai obedecer a professora, o pai e a mãe, né? Vai depois obedecer a professora, a diretora, será um bom aluno, vai se formar bem, e agora ele vai aprender a respeitar e obedecer o chefe ou o cliente, e assim ele vai se desenvolver, vai se casar bem, porque ele é uma pessoa estruturada, vai ter uma boa família, vai reproduzir isso na sociedade. Então, esse mandamento protege o filho, protege a criança. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo aqui para o meu filho e para a minha filha, que são bons filhos, né? Meu filho chama Paulo Roberto, minha filha é Maria Carolina, e eu, graças a Deus, posso dizer que os meus filhos estão seguindo nesse bom caminho aí da respeito e da obediência aos pais e às autoridades. Que Beijo pra lindo, vocês, pastor, que lindo. E o senhor também, né, pastor Dário? Tem 2 filhas maravilhosas. Aproveita esse momento, é seu. Eu tenho que louvar muito a Deus pelo grande presente que Deus me deu, minhas 2 filhas, né, Driele e Damares. Driele está um pouquinho distante, talvez não vá assistir esse programa aqui, está no estado de São Paulo, mas Damares mora conosco em casa ainda, está perto de casar. E como eu louvo a Deus pelas filhas que Deus me deu, que saudade eu tenho daquela infância delas, como era gostoso chegar em casa e elas correrem, abraçar e dizer: papai, que bom que o senhor chegou. E hoje, quando as vejo, já as 2 formadas, graças a Deus, boas profissionais, eu louvo a Deus e tenho muito orgulho pelas minhas 2 filhas que Deus me deu. Muito bem, pastor. Que Deus continue abençoando os filhos, a família de vocês, né? A gente sabe que esse assunto de família sempre é um assunto que emociona muito, que toca muito o nosso coração. Que Deus abençoe a sua família também, que Deus abençoe os seus filhos também. E que Deus te abençoe como filho também. E que você possa insistir em amar e respeitar, mesmo quando o contexto é difícil. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu agradeço aqui aos nossos convidados, pastor Dário, pastor Roberto, por compartilhar, né, esses textos bíblicos, mais uma vez esse aprendizado que é tão importante. Que essa promessa, né, possa ser sua também. Esse é o único mandamento com promessa que nós temos na palavra de Deus, que você também possa colher os frutos de uma vida abundante, por escolher amar e respeitar. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, sempre aqui na Band, aos domingos pela manhã, às 8 da manhã. Eu espero você aqui no Ponto de Partida.
Hora de dizer tchau aqui no ponto de partida de hoje para você, lembrando que semana que vem estamos juntos, mas até lá você pode continuar com a gente. Lembre que todo dia de segunda a sexta, às 7 da manhã, nós temos um ponto de partida mais curtinho, uma mensagem breve da Palavra de Deus proferida pelo pastor Marcos Júnior ao seu coração. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no estudo da Bíblia, você pode acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e ter em mãos, então, a sua revista Ponto de Partida, com vários temas interessantes para que você possa se aprofundar e conhecer mais a Palavra de Deus. E caso você deseje fazer uma visita aqui na nossa Igreja Central de Curitiba, venha para cá no sábado, às 9h30 da manhã, domingos e quartas-feiras, 7h30 da noite, aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade. Vai ser um prazer receber você aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Estou passando aqui para fazer um lembrete para você. Você sabe que aqui na Associação Sul Paranaense nós temos o programa Meditações Ponto de Partida de segunda a sexta-feira às 6h50 da manhã e aos domingos nós temos o programa às 8 horas, que é um debate também, leva o nome Ponto de Partida. Então, divulgue esse programa e também divulgue essa revista, que nada mais é do que o estudo bíblico, que muitas vezes é abordado aqui no programa e que com certeza vai fazer com que seus interessados, seus amigos conheçam mais da Bíblia. Então, não esqueça, Meditações Ponto de Partida, todos os dias de segunda a sexta e também aos domingos às 8 horas da manhã. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita?
Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.